Olá, pessoal. Boa noite a todos. Todos me ouvem por aí? Quem estiver me ouvindo bem, coloca um joinha aqui no chat para a gente começar mais essa quinta-feira de muito bate-papo. Hoje, com o imenso prazer de estarmos recebendo aqui o Carlinho Pinto Filho, médico veterinário lá de Rondônia, de Porto Velho, que vai falar um pouco para a gente hoje sobre planejamento, produção e mercado do pirarucu em sistemas sustentáveis. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Esler Magalhães, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, aqui em Manaus, do curso de Engenharia de Pesca. Estou nesse projeto de lives às quintas-feiras, intitulado como Baixando os Muros da Universidade, onde a gente tenta trazer aqui muitos profissionais de renome nacional, local também, para falar um pouco da aquicultura, em especial da espécie que a gente tanto tem focado nos últimos anos, que é o pirarucu. Então, hoje, eu tenho o prazer de estar recebendo aqui mais uma vez, né, como falei anteriormente, o Carlindo. O Carlindo já está com a gente. Carlindo, pode liberar o microfone. Você me ouve bem? Boa noite todo mundo aí. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Tranquilo? Por aqui tudo tranquilo também. Só falar para o pessoal que quem for fazendo perguntas ao longo da live, coloque no chat e coloque também o local de onde está falando para a gente ter um mapeamento aqui para ver o alcance da nossa atividade hoje. Carlindo, quem é o Carlindo Pinto Filho? Faça uma breve introdução aí para quem não lhe conhece ainda, para a gente começar a trabalhar sobre essa temática de hoje. É complicado, hein, cara? Mas vamos tentar aqui. Bom, eu sou maranhense de nascimento, rondoniense de coração, médico veterinário. Estou aqui desde 1984, bastante pouquinho de tempo. E desde 88 eu venho trabalhando com pirarucu. E nessa noite eu quero aqui bater um papo, né? Para que as pessoas possam, né, entender, conhecer e ver o que vai ser feito aí para frente, né? Então, eu me especializei em piscicultura, né? Sou funcionário público federal e também coordeno projetos sustentáveis em uma fazenda, em parceria, né? Onde a gente tem várias parcerias. Aqui eu quero, inclusive, agradecer e também enaltecer a presença da doutora Rossana, que é a nossa pesquisadora, nossa parceira lá que está fazendo um trabalho que iniciou ano passado, que a gente vai discorrer um pouco aí ao longo da live. E também o Júnior aí, batalhador, lutador aí, é o fera aí do Espírito Santo, né? E também aqui meu genro, né? Eu intimei os parentes. Eu estava com medo, não tem muita gente, então eu intimei os parentes. Então o Glauber veio representando aí a família. Muito obrigado aí para todos, né? Eu não conheço, e a gente vai aqui criar essa rede de parceiros, a rede de conhecimento, rede de fraternidade. Eu acho que é o momento, após essa pandemia, né, para que a gente encontre esse caminho de um peixe tão fantástico, com a qualidade, alimento saudável, que a gente vai discorrer aí ao longo dessa live. Muito bacana, Carlindo. Aproveitar aqui para mandar um alô para todos os presentes, né? Carlos Dias, lá de Parque Riachuelo, Glauber, Marcos Rocha, Marcos Leal, Caio, Roventurieri, Diego, Piscicultura do Júnior Costa, lá do Espírito Santo, e daqui a pouco a gente vai dando mais alôs aqui ao longo da live. Carlindo, quando a gente fala no pirarucu, né, principalmente, eu vou tentar colocar aqui um cenário de velha economia e nova economia, para a gente tentar traçar duas linhas em relação ao que é, o que é na verdade, o que o pirarucu se transformou nos dias de hoje. Tá? Então, pensar em planejamento, pensar em produção, pensar em mercado do pirarucu em determinadas regiões do Brasil se diferencia basicamente devido a questões logísticas,
principalmente questões de insumos, matéria-prima, e isso pode ser dificultoso, como pode também facilitar, dependendo da região, da localização geográfica que o projeto está inserido. Então, pensando nessa espécie hoje, dentro dessa temática que você trouxe para a gente sobre sistemas sustentáveis, como é que você enxerga o desenvolvimento do pirarucu nesse tipo de sistema, fazendo um apanhado desde produção de alevinos, recria, a fase de engorda, para a gente começar a adentrar a questão de mercado? Perfeito. Bom, eu, dentro da minha humilde conhecimento e experiência ao longo desses 30 e tantos anos, eu acho que a gente tem que fazer uma profunda reflexão desde 1942, quando uns caras malucos resolveram apostar nesse peixe, né? E que depois, no Amazonas, na sua terra aí, teve as primeiras desovas, aliás, no Pará, né? Teve as primeiras reproduções, depois foi lá para o Nordeste e chegou até nós, né? E a gente vem aí sempre discutindo potencialidade. Quando é que esse peixe vai acontecer? E, logicamente, que para você fazer um planejamento, você tem que ter o conhecimento do histórico para não errar mais. Principalmente com um peixe desse que ainda é um desconhecido, poucos trabalhos da academia, muitos investimentos que foram feitos, mas talvez com pouca participação das empresas privadas, não possibilitou, né? Não possibilitou essa segurança, digamos assim, do ponto de vista da sustentabilidade, né? Que vai desde econômica, principalmente econômica, né? Porque aqui, por mais que tenha alguns abnegados, alguns apaixonados, né? Mas nós temos um lado principal, que tem que dar dinheiro. É um negócio. E eu vejo o seguinte, e o pirarucu, né, ele, na minha visão, né, é um peixe industrial. Como é o frango, como é a tilápia. Então, quem quiser trabalhar com esse peixe, na minha visão, se não for por essa linha, ele vai ter muitas dificuldades. Porque a gente sempre a gente ouve falar que ele é um potencial, é um nicho de mercado, tem que ser vendido a um preço de mercado premium, mas nós esquecemos que lá no outro lado, que é o grande responsável, que é o determinador de tudo isso, que é o mercado. Então, se ninguém combinou com aquele cara lá, meu amigo, então todo o planejamento vai para o pau. Então, eu acho que o caminho, que é o caminho que nós estamos seguindo, é o caminho que nós estamos nos propondo dentro do nosso projeto, um projeto que estamos tentando sair do convencional. O convencional a gente respeita, reconhece. O que é o convencional? Você compra um alevino, né? Oxalá eu não peguei essa maré boa de vender por R$1 o centímetro, igual nosso amigo aí, o Júnior, ele consegue vender aí a R$1 o centímetro. Então, a gente não tem essa visão mais aqui, não. Porque aqui nós temos além de respeitar esse mercado, nós temos o nosso concorrente aqui em Rondônia. E o nosso concorrente é muito desleal. Então, para que a gente pudesse avançar, nós tínhamos que ser leal ou desleal. Dificilmente a gente não consegue ser desleal, porque a gente tem que ir para a clandestinidade. Eu estou falando que esse mercado desleal é o mercado do peixe extrativo. Do extrativismo, parte é manejado, né, já chegou aqui, mas a maioria dos peixes eles são extraídos até com apoio governamental, com a licença ambiental que você pode matar. Ele foi considerado aqui em Rondônia como um peixe invasor. E na concepção de alguns ambientalistas que estão, às vezes, na frente das secretarias, ele diz o seguinte, que na dúvida, né, atire primeiro.
Então você tem um mercado competitivo, não competitivo. Hoje ninguém consegue competir com o peixe do rio. Peixe do rio, hoje em Porto Velho, você consegue comprar aí R$12 a manta, né? Agora, por outro lado, isso nos dá o quê? Ele é como se fosse um fogo que aquece as nossas vontades, no sentido de a gente conseguir viver e sobreviver dentro dessa concorrência desleal, que é apostar numa cadeia industrial e, principalmente, apostar na qualidade e provar essa qualidade. Porque um dos grandes caminhos hoje do futuro da humanidade, e a pandemia tem mostrado isso, que é fortalecer as nossas imunidades. Inclusive, entrou agora a doutora Juscelene Cavalli, meu boa noite, que ela está fazendo um trabalho na Uni fantástico, que é mostrar o que esse peixe tem dentro da carne. Porque um animal desse, que atravessou todos os momentos pré-históricos, é um fóssil vivo, e está aqui no meio de nós, é porque ele tem muita qualidade. E que nós ainda não soubemos aproveitar disso. Porque uma máquina de produção de proteína, que é esse peixe, não existe no mundo um peixe que chega a crescer 30, 40, 50 gramas por dia. Eu não conheço. Eu desconheço qualquer outra espécie. Um animal que chega a respirar, que você não precisa de sistemas que ele respira fora. Ele ele aceita certa qualidade de água, mas também ele tem uma certa resistência para o baixo oxigênio. Então, dentro de tudo isso, Wesley e demais amigos, eu acho que nós ficamos a mercê do potencial e eu acredito que nós, até agora, fizemos tudo errado em questão do mercado. Talvez, tecnicamente, muito bem, tem alguns pesquisadores aí extraordinários, principalmente os produtores, né, que são os maiores pesquisadores desse planeta, que são os produtores, os pequenos produtores, né, que erram bastante, e depois que eles erram tanto, eles desistem e os grandes entram e dominam todo o processo. E isso não foi diferente da cadeia do frango, do suíno e da própria cadeia da tilápia, que eu acho que é um modelo que nós temos que seguir, né? O modelo de gestão, aonde está a tilápia hoje? Então, eu procuro seguir dentro do nosso projeto, que é um projeto de cadeia produtiva completa. Eu vejo que não adianta... Você vê que os números hoje me fortalecem as minhas palavras. Em 2018, nós tivemos uma safra recorde de quase 11 mil toneladas. 11 mil toneladas. Hoje, eu acredito que Rondônia chegou a ter 7 mil e poucas toneladas. Hoje, Rondônia, eu acredito que não tenha 1.000 toneladas. Não tenha 1.000. Então, uma queda de mais de 85%. E a realidade, por que caiu? Primeiro, que é um peixe caro. Não tinha volume, mas tinha antes. Nós tínhamos volume. Mas tem que ter uma empresa forte, uma empresa âncora. Mas nós tínhamos uma empresa âncora, que eu não vou, por questões éticas, eu não vou citar nomes aqui. Então, nós tínhamos empresas âncoras e as coisas não virou. Então, o que nós estamos fazendo, então? Nós temos dois caminhos. Um é fazer os próprios caminhos diferentes do que os outros fizeram. E o outro caminho era desistir. Nós não tínhamos outra opção. Porque ninguém é mais bobo hoje. É igual no futebol. Não é fácil hoje perder. Quem é torcedor do São Paulo, onde está sofrendo aí? Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer nesse primeiro momento. E vamos desenrolar aí esse bate-papo aí. Beleza, Carlinhos. Eu dar meu boa noite aqui às pessoas que estão entrando agora na live. E, Carlinhos, você tocou num ponto que eu queria falar um pouco mais à frente, sobre mercado, mas tem uma palavra que me chama muita atenção, já que a gente vai tentar moderar em cima de duas frentes, né?
a velha economia e a nova economia, pensando nessa questão de planejamento, de negócios, é justamente a questão da competitividade. Né? Quem trabalha diretamente com empreendedorismo e marketing fala que o empresário da velha economia ele pensava muito em vendas, né? Exclusivamente, diretamente em vendas. Então, essa nova economia, a gente tenta agora deixar um pouco o produto de lado e não encarar mais como uma competitividade. A gente passa a tentar vender experiência, né? Então, eu acho que o empresário hoje ele precisa começar a encarar, e se a gente pegar a cadeia produtiva do Pirarucu, e começar a trabalhar fortalecimento de todos esses nichos, pensando numa cadeia mais sustentável, do ponto de vista de longevidade e sustentabilidade econômica, principalmente, a gente tem que começar a tratar o pirarucu de forma diferenciada. Então, a demanda ela existe, os cenários eles são mais distintos, mas a gente tem que começar a procurar dar uma identidade diferente para esse produto, que eu acredito que vai muito nessa linha do que você está falando quando traz para a gente aqui algumas comparações em relação ao que foi produzido em anos anteriores e o que é produzido nos dias de hoje. Eu vou pegar um exemplo aqui muito claro e direto. Esses dias eu estava conversando com um pesquisador e ele me falou que o pirarucu de piscicultura não compete com o pirarucu do manejo. Né? Na minha concepção, dependendo da época que o pirarucu do manejo ele é colocado no mercado, existe sim uma competição, e eu acho que, no meu ponto de vista, ela é até um pouco desleal. Mas, se a gente for pensar que eu quero vender uma experiência, quero vender um produto diferenciado, isso faz com que a gente comece a colocar e trazer à mesa uma visão de que esse peixe, esse produto trabalhado na piscicultura, ele precisa ser apresentado de várias formas, e o mercado hoje, nacional, e principalmente os contatos que a gente tem feito fora do Brasil também, tem mostrado esse interesse. Agora a gente precisa trabalhar esse plano de fundo aí, eu acho que vai muito nessa linha do que você colocando. Então, pensando na proposta hoje do que vocês fazem aí no projeto Piraçaí e Piraleite, né? Como é que ele pensa essa questão do planejamento da cadeia, pensando na longevidade do projeto, desde a parte de produção de alevinos até a parte de mercado? Como é que vocês estão pontuando isso dentro dessa estruturação? Olha, dentro da nossa filosofia, e a gente está fazendo isso, que é a economia circular, é a bola da vez. Né? E apostando em quê? Em alguma coisa tem que pagar a conta. Então, a gente não pode ser um romântico com bolso vazio. Então, em algum momento, você tem que ter, ou em algumas atividades que possam não ser rentáveis, podem não ser sustentáveis, mas do ponto de vista econômico, elas estão ali. Então, exemplo, vamos falar do Piraleite. O Piraleite, nós aproveitamos uma oportunidade, é um fazendeiro, é um médico, cirurgião plástico, idealista, que trabalha com produção de embriões e novilhas e novilhos, na área de gado de leite. Então, e trabalha exatamente nessa visão de animais de genética de qualidade, onde tem toda uma equipe de profissionais, que inclusive eles fazem a seleção, inclusive, do sexo antes do bicho ser implantado nos animais, né? E as matrizes, elas são extremamente, falo do gado de leite, são de qualidade, são caríssimas, que são doadoras, né? E que um dia eu acho que nós vamos chegar lá com o peixe, né? Então, o que acontece? E um dos maiores problemas hoje é o preço de venda do leite. Para que ela possa ser viável, você tem que produzir barato, certo? E para produzir barato, você não pode estar usando os custos, principalmente com insumos externos. Então, a gente viu uma possibilidade aonde hoje, em função das rações, que já foi comentado, em versos, nós não temos ração, porque nós não temos volume. Não tem volume porque nós não temos viabilidade. Então, vamos continuar sem ração. Então, a gente usa a ração de outros peixes, né? Carnívoros. Só existe uma fábrica no Brasil que diz que tem uma ração de pirarucu. Então, só existe uma fábrica, pelo menos que eu conheço, que diz que aquela ração é para pirarucu. Mas eu já usei um pouquinho e a gente
não tivemos resultados esperados e a gente teve que voltar para a ração de carnívoro, carnívoro. E somente de 10, 12% do que a gente joga essa ração, o peixe aproveita. Então, você tem 85% a 90% de um produto caro jogado fora, né? Porque numa conversão média de 1,8 a 2,5, que é o que a gente tem obtido ao longo das safras, né? Porque o pirarucu é uma máquina de produzir proteína. Então, ele é aquilo que ele come. Então, o que acontece? Então, você tem aí uma riqueza de nutrientes, né, jogado fora, e que iria para o meio ambiente. Então, você imagina, a cada 100 quilos por dia, você tem 85 quilos de resíduo, nitrogênio, fósforo, manganês, selênio, produto hoje caríssimos para quem trabalha com agricultura. E o leite, o que é o leite? O leite é capim. É capim. O animal consome lá 2,5% do peso dele, em torno aí de 10, 12 quilos, que é quase 50 quilos de capim. E esse capim é o quê? Carbono, nitrogênio e fósforo. E esses nutrientes vai para lá. Logicamente, a gente já prevendo os problemas futuros, nós tratamos desse efluente. Aí nós usamos mão de quê? Nós usamos mão dos micro-organismos eficientes. Que está aí, que a agricultura está descobrindo isso aí, coisa de 2, 3 anos para cá. Quando você usa as bactérias a seu favor. Então, você digere todo esse processo que todo mundo conhece, que é da área, os processos de nitrificações, né? Transformando esse produto. Aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo, primeiro foi ao acaso, confesso aos senhores que foi ao acaso. Nós usamos o sólido, porque quando você tem um resíduo, você tem de várias micragens. Cada micragem, por exemplo, o sólido acima de 200 micras, ela vai para o fundo. Ela é pesada. E quem vai comer isso aí? É outro peixe. Então, você usa outros peixes com hábitos alimentares que fazem isso, transforma em biomassa, que hoje a gente usa essa biomassa para melhorar, graças a esse trabalho de pesquisa da doutora Rossana, que é onde identificou que nós temos que ter alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis para quê? Para alimentar o ovário do animal. Então, nós temos que ter alimentos de boa qualidade. E o peixe é um alimento de qualidade. Então, isso que vocês estão vendo aí, o que é? É um projeto piloto, que é onde a gente tem... Nós saímos de um projeto bruto e estamos afinando agora, né? A pesquisa ela é toda bancada pela iniciativa privada. Nessa parte de sistemas, a gente tem um trabalho de parceria com a doutora Rossana, que ela é financiada pela fundação, e essa parte de reprodução. E essa parte aí, exemplo, são pirarucus, né, num tanque de 20 mil litros, 20 metros cúbicos, efluente zero. Essa água aí, ela vai para um outro tanque. Os animais, ele entram aí com um peso que ele não tem mais problemas. Essa água, ela vai para um outro tanque que está em vaso comunicante, e depois vai para esses filtros, né, biológicos, feito do piniquim a baixo custo, porque se eu fosse usar as mídias das empresas que recomendam o sistema, estavam fritos, porque você tem, para você tirar cada meia grama de amônia, você tem que ter tantos metros cúbicos de mídia. Então, esse é um tanque onde tem os forrageiros que se alimentam 100% do resíduo sólido. E essa bomba é uma bomba de alta vazão e baixa pressão, consumo de watts, 50, 70 watts, e está indo para aquele filtro, né? Esse é um projeto piloto que a gente está hoje fazendo um trabalho já com os pequenos produtores.
isso é um processo que a gente vinha fazendo há mais de 2 anos, 3 anos, certo? Com isso, eu vou fazendo, fechando a conta. Primeiro que o meu desperdício é 0. E aí eu não vou aproveitar, produzir um forrageiro que eu posso usar tanto na alimentação dele de volta, como eu posso utilizar para produzir carne e vender, né? A gente está com um trabalho ainda, aqui em Rondônia, é permitido a tilápia, é permitido o cultivo da tilápia, que é o peixe que deu o melhor resultado, foi a tilápia, mas ela não está regulamentada. Então, a gente não pode vender, do ponto de vista com segurança jurídica. Eu posso criar. Nesses sistemas aí, e é um contrassenso, né? Eu acho que hoje o mundo mudou. Você tem aí o Tocantins, que é permitido, você tem aí o Mato Grosso ao redor, e aí eu tenho que submeter a um órgão dizer o que é que eu tenho que criar. Então, na hora que houver a regulamentação, eu não tenho dúvida nenhuma que a tilápia vai ser o peixe eleito, né? Estamos usando os curimatãs. Tambaqui não funciona nesses tanques, porque ele come o tanque. Se o tambaqui não tivesse aqueles dentes, era o ideal, né? Então, infelizmente, tudo que tiver lá dentro, ele rói. Carlino, você, na verdade, está falando aí sobre um sistema sustentável, né? E a gente está vendo que vocês, na verdade, tentaram, ou estão tentando, na verdade, trabalhar esse planejamento, essa estruturação dentro de estruturas que visem reduzir os custos, né? Isso é uma coisa extremamente interessante. Eu acho que boa parte dos projetos hoje, eles precisam ter essa cara, né, de buscar, levar, a apresentar, na verdade, a tecnologia para mudar, né, o andamento desses novos projetos, dentro do que eu venho falando anteriormente em relação a essa economia. A professora Jusilene, ela levantou aqui uma coisa super interessante sobre o mercado do pirarucu, né? Muito se fala em relação ao mercado do peixe de 5 a 6 quilos, mercado do peixe de 10 a 12. Eu, particularmente, aqui em Manaus, eu tenho feito as minhas pesquisas direcionadas na busca de um mercado para esse peixe de 5 a 6 quilos. Então, esse trabalhinho de formiguinha que a gente vem fazendo, ele tem mostrado bons resultados. A gente tem uma empresa aqui chamada Restaurante, na verdade, que é uma rede de restaurantes. Tem tambaqui de banda, tem filhote do Pará, mui gringo. E como ele já tem o tambaqui de banda, a gente começou a conversar em relação a apresentar esse peixe, né, o pirarucu pequeno, de 5 a 6 quilos. E aí eles lançaram o pirarucu de banda, assado, né? Daqui a pouco eu vou colocar um vídeo para vocês observarem. E a coisa é sensacional, né? A gente começa a observar que nós aqui no Amazonas, nós temos questões logísticas, nós temos questões difíceis com custeio de ração, a gente não tem incentivo fiscal para a agricultura, a ração aqui para carnívoro, ela oscila entre 105 a 110 reais o saco. Então, a viabilidade econômica desses projetos, ela começa a ficar num sério risco se a gente não tentar equacionar isso de uma forma a ter ciclos mais reduzidos e também trabalharmos a questão de inserção das espécies forrageiras, né? Isso é uma discussão muito cabeluda que está rendendo muita coisa séria em relação a vários setores que estão envolvidos nessa temática. Na tua visão, você acha que os projetos aqui na região norte, eles podem começar a caminhar para esses ciclos mais curtos em relação a disponibilizar um produto menor, né, ter uma rotatividade mais rápida em relação à questão financeira que você pode ter em termos de retorno dos projetos? Ou você acha que esses projetos eles ainda devem seguir nessa linha de manter o peixe de 10 a 12? Olha, né, eu acho que esse modelo convencional que eu comecei a falar no início, eu acho que está complicado, né? Senão a gente não tinha caído os números. E as pessoas não tinham abandonado e muita gente não tinha quebrado. Eu acho que esses paradigmas têm que ser quebrados. Eu vejo que a questão do mercadológico, mercados, tem. O problema é que nós temos que definir aonde nós queremos atingir esse determinado mercado. E quem consome mais? É a classe que paga determinado valor pelo filé. Como eu falo para você que é um peixe, eu falei, eu penso assim, não sei, mas nós estamos nesse caminho, porque quando eu falo nós, é um grupo, não sou eu, já existe um trabalho, nós estamos montando um frigorífico com toda a cadeia produtiva,
e seguindo o modelo de quem deu certo. Então, qual é o modelo que deu certo hoje no país? Foram as cooperativas de pequenos produtores. As duas maiores empresas hoje do país são de pequenos produtores, não é de grande produtor. E qual o modelo? Então, a integração. Ou você faz integração, ou você produz sozinho, né? Agora, qual é o caminho? Esse peixe pequeno, a gente já vem discutindo amplamente no grupo e tal, né? Nós fizemos alguns testes, estamos querendo avançar também. Eu também acho que é o caminho. Agora, o grande desafio é que nós temos que chegar a um preço que não adianta esses estudos que foram feitos aí pelas entidades, pelas instituições, que gastaram uma fortuna, e para chegar na conclusão que um filé tem que ser vendido a R$ 35. Eu coloco hoje, através das parcerias, um filé por via aérea em São Paulo a 32 e não é fácil vender. Agora, quando você segue o modelo de quem está dando certo, o que nós vamos seguir, pode ser que as pessoas possam não entender ou não aceitar, é o caminho da tilápia. Qual o preço do filé da tilápia? R$ 22, R$ 23, que é o preço que sai da indústria. Só que eles precisam de 3,5 kg para fazer 1 kg de filé. Certo? Então, com a margem bem apertada. Eles vendem a 22, 23, que é o preço, inclusive isso é oficial, porque a Embrapa, um belo trabalho que a Embrapa tem hoje, está lá, no site da Embrapa Aquicultura, que tem todos esses estudos de todas as regiões, da produção da tilápia. E a diferença é muito pequena em relação a valores. Então, e o pirarucu, esse pirarucu de 5, 6 quilos, pelos testes que nós fizemos, que você também já deve ter feito, ele tem um rendimento que não precisa de 3,5 kg para fazer 1 kg de filé. Eu preciso, talvez, no máximo, 2,5 kg. Então, a gente já tem a gente já sai na frente. Eu acho que agora o problema é que nós temos que ter proteínas, tem que ter alimentos para fazer esses caras ter musculatura. Eles são animais compridos, a parte de cima eles têm uma musculatura muito boa, mas tem a parte de baixo que tem uma certa... é fino, né? Na verdade, ela é um pouco mais fina o rendimento. Então, eu acho que o caminho é esse. Mas também eu acho que nós não podemos desprezar. Nós não podemos desprezar o que os outros fizeram, que nós fizemos nessa década passada, que é chegar a um peixe de 12 quilos. Por que o 12 quilos era o padrão? Quem falou isso? Foi um trabalho de uma empresa pioneira que resolveu definir que tinha que ser 12 quilos em função do mercado que ela trabalhou. Por outro lado, você tem a possibilidade de ter outros produtos com peixe de 12 quilos, que o de 5, 6 quilos não permitiria. Então, você vê que em alguns países fazem isso com seus peixes. Pescas seletivas parciais. Né? Então, eu acho que o caminho vai ser esse. É ter o peixe de 6 quilos, 5, 6 quilos, 7. Não sei ainda qual é o ponto, né? Qual vai ser o ponto. O alevino, porque a gente tem que se preocupar também com a reposição. Qual é o preço do alevino dentro desse custo fixo, né? dentro desse custo variável, que ele lhe permitiria, eu acho que hoje, a R$ 1 o centímetro, não... A gente, inclusive, hoje a Fazenda está fazendo a parceria, são vários parceiros que entram, fábrica de ração, a indústria, a prefeitura, certo? A universidade, está aqui a professora Juscelene. O trabalho que nós estamos fazendo de pesquisa junto aí com a doutora Rossana, onde a ideia é ter alevino todos os meses do ano. E você ter uma produção maior para você ter escala e ter volume. Com isso, nós vamos ter alevino mais barato. E nós estamos hoje, mesmo com alguns custos ainda que nos permite, nós estamos fazendo integração dos produtores, só aqui de Porto Velho. Nós fornecemos um peixe aí de 1 a 2 quilos, e o cara nos paga o alevino, um preço fixo do alevino, R$ 5,
e mais o peso do peixe. O peixe é uma integração. Nós estamos fazendo já um piloto com vários produtores dentro de um sistema fechado, porque a gente vai trabalhar com um sistema mais intensivos, mesmo apostando, mesmo tendo essa dificuldade, porque mesmo as rações que não são ainda adequadas, não são especiais, mas nós estamos conseguindo 1,3 com peixe de 2, 3 quilos. Temos um lote lá de peixe de 2, 3 quilos, então com a conversão de 1,3. Lógico que a gente com outros produtos que são aditivos, que eu vou falar mais para frente. Bacana. Essa questão da levinagem e do preço, né, praticado hoje de R$1, ela também limita muito o desenvolvimento da cadeia produtiva. Isso é uma visão pessoal minha, tá? Em relação a gente tentar caminhar de uma forma, do ponto de vista mais sustentável economicamente, para quem quer fazer a parte de negócio. Então, a gente tem muita gente que pensa em trabalhar e que nos procura aí no dia a dia, com Pirarucu, mas quando se depara com o valor no centímetro, né, e você vai colocar isso numa planilha, ele começa a tirar o time de campo. Hoje, na sua visão, né, dias atrás nós conversávamos a respeito dessa questão dos alevinos, e aí você falava que o valor, né, praticado, ele tem como baixar. Né? Então, hoje, na minha visão, praticamente, se a gente começar a reestruturar essa cadeia e pensar no cara que faz a alevinagem, trabalhar essa viabilidade econômica dele, visando baixar ainda mais esse valor, né, eu acho alto, no real. Não sei se há pouco você mencionou que tem uma pessoa que vende alevina aqui, não me interprete mal, por favor. Na verdade, estou colocando aqui para a gente começar a pensar nessa longevidade que os projetos que venham a surgir, né, na questão do ponto de vista econômico, elas possam estar asseguradas. Né? E eu acho que uma das coisas extremamente importantes é justamente essa revisão em relação à levinagem. Então, eu vou te fazer uma pergunta direta. Em relação a preço, em relação à questão de protocolos hoje que vem sendo realizados com os alevinos, né? O que você tem observado e quais são os principais gargalos que você poderia nos falar aqui em relação a esse nicho da cadeia? Porque hoje o que me move a mim, que eu coordeno os projetos, são os números que determinam para mim o mercado. Um exemplo, se eu quero trabalhar com filé que me aproximo da tilápia, ou me aproximo da tilápia porque eu me aproximo do salmão, e eu prefiro, né, enfrentar um adversário, digamos, menos, né? Porque o pirarucu é melhor do que o salmão. Para mim é. Talvez para nós que trabalhamos com peixe aqui na Amazônia, faz muitos anos que eu não sei nem sabor do salmão. Mas a galera, a maioria do pessoal, não vê isso, né? Então, é o seguinte, o nosso, né, a minha cabeça, ela vai seguindo a tilápia. Então, se eu quiser vender um filé a 22, 24 reais, e se eu gasto 2,5 kg, eu tenho que trabalhar com peixe de 6, 7 reais. Se eu trabalho com peixe de 6, 7 reais o quilo, eu não posso pagar 10, 15 reais no alevino. Então, o produtor de alevino, ele tem que vir para uma cadeia, para uma discussão mais ampla. Naturalmente, se eu tiver um mercado que me pague R$1 o centímetro, por que eu vou baixar? Agora, se eu penso em cadeia, não. É tanto que eu não vendo para fora esse preço. Eu coloco alevinos em Brasília, alevino de 5 a 10 centímetros, eu coloco em Brasília a R$7. Tanto faz. Às vezes a pessoa quer um peixe maior porque é maior, mas a diferença entre um peixe de 6 centímetros, certo? Isso é um dos grandes problemas também dos produtores de alevinos. Que ninguém, quando você vende para um cara que vai engordar e depois vai te devolver, ele vai te cobrar o resultado. E o alevino tem que ser bom. Está aqui o Júnior, que sempre discute isso aqui, bate pesado nessa área. Então, o que acontece? Você tem que ter o score. Um peixe de 10 centímetros, a diferença de um peixe de 8 centímetros. Por que eu não mando um peixe de 10 centímetros por via aérea? Porque o custo do frete é meu. Quando é dele, tudo bem, mesmo preço. Porque a minha logística, eu tento colocar uma quantidade de alevinos que não onere lá na ponta. Agora, quando eu discuto aqui em Porto Velho,
que a gente é via terrestre. Então, é isso, amigo. Então, hoje nós estamos vendendo aí menos de 40, 30 e poucos centavos o centímetro, se for considerar o alevino e o peso. Isso para os produtores parceiros, certo? Que não é parceiro, é R$1 o centímetro. Então, vai comprar 10 peixinhos ali, 20, 30. Então, nós estamos montando uma cadeia de produtores dentro de uma visão de integração. Essa é a realidade. Estamos chamando também a fábrica de ração. O cara que está montando o frigorífico, ele já está montando, já está amarrando a fábrica junto, porque ele é distribuidor de ração, certo? E o nosso papel como produtor de alevino é produzir da melhor forma possível, com a maior qualificação, e isso eu vou mostrar lá na frente, que é essa questão da alimentação. Né? Muita gente não faz conta. Às vezes o cara vende o peixe a R$1 o centímetro e não está ganhando dinheiro. Ele não sabe quanto está custando. Aí entra rapidamente, aí o Júnior sabe disso aí, porque ninguém substitui o colostro do animal terrestre. Não existe. Os sucedâneos, por mais que as empresas evoluíram, ninguém substituiu. É a mesma coisa hoje você substituir um zooplâncton. Existem controvérsias, né? Qualidade de zooplâncton. Quando você tem a missão e a obrigação de fazer a cadeia para trás de qualidade, aqui eu não entrego para os nossos parceiros um peixe com menos de 200 gramas. Ele tem que levar um peixe acima de 200 gramas. Certo? Então, na verdade, é igual boi, cara. O bezerro, lá na frente, por exemplo, hoje em Rondônia está inviável a engorda porque os bezerros de reposição, porque tem poucos. É a lei do mercado. Agora, na integração não existe isso. Agora, o sistema integrado, eu sei disso, que os caras do Paraná levaram 40, 50 anos. Né? Mas nós temos um estado, Rondônia, que é diferente. Nós temos uma cooperativa que tem 10 anos aí, uma das maiores cooperativas do país, de crédito. Aí, meus amigos, o que é isso aí? Isso aí é inédito, viu, Júnior? Você vai copiar isso aí. É o din-din, é um picolé de zooplâncton. O zooplâncton já foi selecionado, já foi produzido com qualidade. E os animais comem, demanda espontânea. A gente vai desenvolver agora um comedor automático, né? Com a ajuda do pessoal da doutora Rossana, nós vamos desenvolver os comedouros, né? Igual uma madeira. E vamos vender para o produtor de alevino. Com isso, eu economizo a mão de obra. Você vê aí, são os zooplânctons, né? São os zooplânctons que são embalados, um a um, pesados, porque a gente tem que, no planejamento, tem que quantificar. Poucos produtores de alevino não sabem quantos quilos de zooplâncton que eu preciso para alimentar tantos mil alevinos. Tá? Então, essa é a foto aérea da fazenda. Né? Então, conforme o bate-papo, então esse é um videozinho do quando ele é capturado aí com 2 centímetros, 1 centímetro, conforme aí a mão de obra e conforme a gente captura. Se eu tenho comida à vontade, eu capturo o quanto antes. Né? Porque haja zooplâncton, amigo. Porque o zooplâncton também é muita água. Você tem 1 quilo de zooplâncton, você vai ter aí 100 gramas de matéria seca. Mas é um alimento de alto, que é um próximo passo nosso, porque hoje a gente congela. No momento que eu congelo, eu diminuo qualquer possibilidade, além de usar outros produtos. Eu sou veterinário, então a gente sabe que alguns produtos que a gente não pode esterilizar uma coisa e estragar a outra. Então, a gente usa alguns produtos sanitizantes e mais o congelamento. Então, isso é a coisa que é de praxe. E aí a gente elimina 100% dos parasitas. Né? A gente tinha muito problema com goésia, foi um problema sério que a gente tinha aqui, e hoje praticamente nós eliminamos, quando a gente fez essa medida preventiva. E comida de qualidade, cara. A comida de qualidade é o que faz o nosso... A gente antigamente dizia o seguinte, que o cérebro e o coração é que fazia diferença. Nessa pandemia, não. Né? É os nossos intestinos. Produtores de produto para imunidade. E o pirarucu é um animal que nasceu para morrer. Esse é um animal que está em extinção.
só tem um ovário. E os machos só tem um testículo. Né? Então, os alevinos, quando nasceram, eles nasceram para morrer. E aí, se você não tiver a condição adequada de proteção, quem já mexeu aí com frango não, com peru, sabe? Os peruzinhos aí tem uma fase da idade deles, que eles é chamado doença autoimune, né? Ele tem imunossupressão natural, certo? E enquanto a ciência não dá resposta para a gente tem que fazer a parte prática. Muito bacana, cara. E esse trabalho aí, ele é interessante também para a gente passar a ter uma noção da importância e da seriedade, né, que esse nicho da produção da cadeia do pirarucu, ele requer, né? A gente tem visto ultimamente muitos produtores reclamando aí, comprei um lote e esse lote ou veio mal treinado, né, ou veio com parasitas em excesso. A gente sabe que quando retiram-se as larvas dos viveiros, eles vêm infestados mesmo, né? E esse trabalho ele precisa ser levado a sério, precisa existir uma metodologia capaz de ser disseminada em relação às pessoas que trabalham nesse nicho da cadeia. Eu achei sensacional essa questão aí do din-din que você apresentou, né? Isso é muito bacana, porque também traz à tona essa necessidade aí de quem for mexer especificamente com alevino, de saber que essa demanda por alimento vivo, principalmente, ela é muito alta. Né? Então, você falou aí na ordem de quanto, mais ou menos, em termos de gramas? O quê? Eu não entendi. Você falou em relação à produção de alevinos, desculpa, a produção de zooplâncton, que é demandada aí, numa ordem de um valor X aí que eu cheguei a anotar aqui. Normalmente, eu acho que normalmente, eu tenho aqui uma lembrança, eu preciso de 1 tonelada para 25 mil peixes. 1 tonelada de zooplâncton só para dentro do laboratório. Se eu tivesse a estrutura e uma condição que nós estamos buscando e estamos conseguindo, que aumentar essa produção, tem uma produção em grande escala, aí eu vou usar 4, 5 toneladas de zooplâncton. Então, você imagina hoje. E qual é hoje o protocolo de produção do zooplâncton? Né? A maioria do pessoal usa a mesma técnica do tambaqui, farelo de arroz e ureia, uma fonte. E a gente fazia isso também. Só que o que aconteceu? Né? Eu não sei se ele está aqui participando, ele falou que iria participar. Tem algumas pessoas que trabalham com fermentados, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos usando os pré-bióticos, os probióticos, fazendo um simbiótico e alimentando o zooplâncton. Com isso, eu aumentei 8 vezes a minha produção. Por área e por menos tempo. 10 dias a menos. Né? E a gente vai correr atrás para cada vez mais... Porque quando... essa questão que você levantou, isso é natural. Isso aí só com o tempo vai consertar. Você vai ter alevinho de tudo que é jeito. Isso aconteceu com a tilápia também. Você tinha, em cada canto do Paraná, tinha um laboratório. Quantos laboratórios tem hoje? Então, ou o cara fica bom, ou ele sai da área. Não tem saída. Se eu vender um alevino que não cresce, que ele tem que ter um exemplo, um planejamento de produção. Se ele é um animal, ele entra com 50 gramas, vai para 2 quilos com tantos dias. Tem que ter essa precisão. Como é a tilápia. O cara entra com 50 gramas, com tantos meses, o animal vai para o frigorífico. Se ele estiver abaixo, ele é penalizado no bolso. E se estiver acima, ele é privilegiado. E a cadeia paga também. Então você acha que, na verdade, a gente pode partir para o pressuposto de que nós precisamos caminhar para a certificação, né? Isso para quem trabalha diretamente com os alevinos. Acho que eu vejo dessa forma por 2 situações. A primeira delas, onde a gente teria a condição de padronizar, né, essa metodologia de forma específica para quem lida com os alevinos. Né? E a segunda delas é justamente a gente ter esse selo de garantia de que você vai ter, na verdade, ou um grupo de trabalho, ou alguém que vai avaliar, de fato, o andamento de todo esse processo produtivo, todas as etapas, para que você venha a ter essa certificação e aí passar a ser fornecedor de alevinos. Né?
Esses dias, agora eu conversava aqui com um colega, não sei se ele está presente, o Jefferson Nobre, e falávamos a respeito de um produtor que comprou, se não me engano, 700 ou 1.700 alevinos e morreram todos, né? Chegou, então isso, se a gente for pensar no pequeno, é uma perda imensurável. Então eu acho que a gente tende a caminhar bastante nessa direção, e é uma discussão bem ampla, né? Esse grupo que a gente participa do Pirarucu, né, ele é bem interessante, então, algumas temáticas são colocadas, a gente leva um dia ali lendo e acompanhando muita coisa bacana que as pessoas vêm trazendo. Carlinhos, mudando um pouco, saindo um pouco da questão do alevino, a gente tem falado muito hoje dos tanques circulares, né, tanques circulares de crescimento, tanques circulares de geomembrana, tanques circulares de lona de PVC, e muita gente também está migrando, saindo da geomembrana e adentrando ao ferro-cimento. Isso é uma prática recorrente aí, principalmente com quem conversa com a gente no dia a dia. Em relação à produtividade que as pessoas vêm praticando, no último mês a gente iniciou uma pesquisa aí com questionários que passaram a rodar aí com vários produtores, para a gente ter uma visão geral do panorama de vários aspectos relacionados à cadeia produtiva do pirarucu. E a gente observou que a maioria dessas pessoas estão realmente no tanque circular, né? Se você for fazer um comparativo entre o sistema convencional, que é trabalhado com o pirarucu há tempos atrás, e esse sistema mais moderno, entre aspas, com os tanques circulares, o que você traria de benefícios para a gente em relação a esse peso na balança, essa equação aí do sistema convencional com essa nova tecnologia de tanques circulares? Em termos positivos, negativos, gargalos, a necessidade de mais demanda de recurso financeiro ou não? Como é que você visualiza esse cenário hoje? Não, eu vejo o seguinte, eu vejo que todos os sistemas são válidos e são interessantes, dedos escavados e tal, né? O problema é o planejamento daquilo que você quer ser uma cadeia fechada. No nosso projeto, 100% dos animais serão, né, em função, se a gente conseguir esses indicadores, que eu falei isso aí, se a gente conseguir produzir um filé que eu possa estar próximo ali desse consumidor que está ali, que é o nosso objetivo. Eu não quero o consumidor do salmão e também não quero o consumidor de peixe barato, eu quero o consumidor mediano. Então, se eu conseguir atingir isso dentro do sistema super intensivo, claro que nós vamos continuar. É tanto que depois vocês vão ver algumas na imagem do projeto, a gente tem os vários sistemas para a gente jogar com o mercado. Porque de tanto apanhar, eu acho que o produtor ele não deve apostar só num sistema, né? Exemplo, aí é onde a área de reprodução, são 24 viveiros de vários tamanhos, padronizados, e temos aqui essa parte verde do lado esquerdo, aí um rotacionado, são 6 hectares, né? Esses tanques são longos, esse escuro, são tanques retangulares, escavados e revestidos, que eu acho que é o mais barato, é o mais seguro e é o que nos dá uma certa, né, tranquilidade. Esse são 150 metros cúbicos. Eu tenho 4 tanques que ele foi desenvolvido não por causa do peixe, foi desenvolvido por causa do pasto. O pasto, ele me compra todo dia 300 mil litros d'água. Eu vendo esse resíduo para a unidade do leite. Quem me paga são as vacas. Então, essas vacas, esses 6 hectares, eles se alimentam todos os dias no período da seca, 300 mil litros, que vai água e vai nutrientes. Nutriente este que eu teria que estar jogando fora. Nutriente este que eu estou levando, ao invés de estar levando um resíduo, eu estou levando sais. Sais, nitrato, fósforo, já orgânico. Então, e isso me faz, nós temos vários trabalhos lá de TCC, nós temos, a Fazenda ela tem a parceria
com a faculdade, a finca, a faculdade aqui de Porto Velho, e a gente tem alunos, a gente possibilita, tentando fazer uma galera aí nova para ir para esse caminho, que é o caminho da economia circular. Então, você vê, são tanques escavados, é muito... Porque o de lona é fantástico também, só que só a estrutura é metade do preço da lona. São de ferros, por mais que você coloque a madeira no meio e tal, mas normalmente, se a lona vale R$4.000, você vai gastar mais R$4.000 de ferragem. E aí eu não gasto ferragem, eu gasto terra. E além de eu fazer ancorar com terra, me deixa um tanque escavado pronto, que é onde eu uso como filtro biológico, que é a primeira decantação, que é uma área anaeróbica, né? Então, os tanques circulares, a produtividade desse tanque aí, porque a gente trabalha ali com 25 quilos por metro cúbico. Por quê? Porque eu só renovo a cada 2 dias. Se eu tiver renovação diária, eu podia chegar em 50 quilos por metro cúbico. Nos tanques menores, naqueles tanques de lona, você deve mostrar lá na frente, que é o Piraçaí, a gente trabalha com tanque de 50 mil litros. Então, eu renovo todo dia. Já cheguei a produzir 85 quilos no metro cúbico. Aí você fala assim, puta, é muito quilo. Cara, isso dá 800 toneladas por hectare. A tilápia produz 50 toneladas por hectare. O tambaqui aqui não passa de 8, no máximo, um produtor mais avançado, com um pouco de aeração, chega em 12. Nós podemos produzir 50 toneladas por hectare. Isso é um ganho ambiental, é uma possibilidade de fazer uma economia circular fantástica. Você não desperdiça desperdício zero. Você joga isso na lavoura. Né? Nós vamos falar mais na frente do açaí. Tem algumas culturas em Rondônia que dá mais dinheiro que o peixe. Café, por exemplo. Eu sou veterinário, mas eu tenho que reconhecer. Hoje, quem tem 1 hectare de café, aí o Júnior, que é do Espírito Santo, os conterrâneos dele estão tudo aqui. Os caras estão produzindo um café clonal, 150, 160 sacos. E estão trabalhando com qualidade de café, com indicação geográfica, certificação. É aquilo que você falou. Nós não podemos mais vender produto, nós temos que vender um ecossistêmico, são serviços ecossistêmicos. Se a gente quiser ganhar dinheiro. Porque peixe tem, ambiente a gente tem, e modelo a gente tem. E deixa esses especialistas ajudar nós. Aí todo mundo ganha dinheiro. Na terra que ninguém ganha dinheiro, vira terra de garimpo. Aí há meia dúzia de gente que ganha e assim vai. Muito bacana. E o pessoal está participando aqui, o Carlindo. Muita gente falando aqui, o Diego, sensacional. Acho um desperdício de descarte de água das pisciculturas. Realmente, a gente está jogando dinheiro fora, né? E deixando de implementar novos projetos, tipo os projetos que o Carlindo já faz, a questão da fertirrigação, a hidroponia e diversas outras atividades que podem ser realizadas. A água dos tanques de decantação são bombadas em amônia e nitrito. O Diego continua aqui. Carlinhos, tem gente até querendo comprar aqui alevino, perguntando como é que faz para mandar os teus alevinos aí lá para o Paraná. Né? Daqui a pouco você vai deixar o seu contato aí para quem quiser entrar com você, já fala no privado. Carlinhos, então, hoje, praticamente, eu vou pegar o exemplo aqui do Amazonas. Né? Nós, para construirmos um tanque de 8 de diâmetro por 1,2 de altura, nós gastamos quase R$10 mil de ferro e cimento. Né? E o hectare hoje de viveiro escavado está oscilando ali entre 60 e 70 mil. Esses valores aí para vocês, você fez uma relação aí entre ter o custo só de escavação e ter o custo só de compra de materiais, né, para a construção dessas estruturas circulares. Quanto é que está oscilando esses valores aí de área de viveiro escavado aí em Rondônia? Olha, como é uma área que eu não milito muito, eu não teria segurança de dizer os valores reais. Eu sei que o Banco da Amazônia, ele chama de relatório, tem o chamado RIT, que eles financiam em torno de 50, 60 mil reais no hectare, né, para fazer um hectare escavado.
Aqui em Rondônia, hoje não, mas a maioria dos tanques eram represas, tanques represas. O cara gastava 25, 30. Só que 25, 30 mil reais um hectare eram tanques baratos, mas muito ineficientes. Não produz no máximo 6 toneladas por hectare. Então, hoje você vai... Aqui, um tanque de 50 mil litros, dentro desse sistema aí de escavar e lonar, você não gasta 8 mil reais, certo? Ainda ganha um tanque escavado para jogar o efluente. Você cava, levanta e põe o tanque e põe os bolsões, né? Põe as lonas. E se eu fizer essa lona, tudo é volume, cara. Porque essas lonas aí vem da onde? Vem da China. Não é só os nossos respiradores, não. As geomembranas também vêm da China. Só que hoje, a China hoje, a produção da China, 80% são tudo revestidos, são tudo lonados os tanques. Os caras, lá, enquanto nós pagamos em torno de 20 reais o metro quadrado, lá é 6. Né? Agora, como é que a gente chega a buscar isso? Nós temos que ter volume. Né? Por isso que é importante você fazer a integração da cadeia. Não adianta porque eu sou autossuficiente em produção de alevino, tenho todo o conhecimento, e eu fecho os olhos para o resto da cadeia. Daqui brevemente, eu vou estar junto com eles. Ou muito mal, ou muito ruim, mas muito pouco bem. Muito bacana, Carlinhos. Carlinhos, então a gente, na verdade, passou por situações onde você falou de preço de alevino, né, essa possibilidade de a gente tentar reaver, falamos também da questão da certificação, né, que eu acho que é importante para o desenvolvimento metodológico, falamos uma questão de logística relacionada à questão de insumos, e eu gostaria de adentrar um pouco a questão de mercado, né. A gente sabe que se vamos trabalhar o pirarucu para ser um produto diferente, se vamos criar uma identidade para essa espécie, a gente precisa, obviamente, também trabalhar o mercado. Né? E eu tenho visto isso de forma geral, principalmente aqui no estado, um trabalho inverso em algumas frentes, né? Onde se faz projeto, se produz, e quando você já tem o peixe pronto, você vai pensar em mercado. Né? Então, quando, na verdade, essas duas coisas deveriam caminhar, né? Pré-planejamento do projeto e já pensar na questão de mercado. Hoje, eu estava conversando com um grupo de italianos, né, que vai começar a investir lá no Amapá com o pirarucu. E o pirarucu que vai ser levado diretamente para a Rússia, Estados Unidos e também para alguns países da Ásia. Isso só mostra que a gente traz à tona, na verdade, que a demanda ela existe, né? Mas a gente precisa, na verdade, criar esse mercado. E aí eu gostaria de pegar um link lá quando você fala em relação ao valor do quilo, né, que não pode exceder o valor que é cobrado hoje da tilápia. Você não acha um pouco arriscado a gente tentar comparar o pirarucu à tilápia em relação a essa questão de mercado? Porque se a gente pensar, a tilápia ela já está praticamente com o mercado feito. Né? Hoje o Brasil aí é recordista em relação à produção de tilápia. Né? Mas você não acha que a gente poderia pensar no pirarucu para um mercado exclusivamente a nível internacional? Olha, para a gente chegar nesse mercado internacional, é muita estrada ainda. Quando eu falei para você, eu não quero comparar pirarucu com tilápia. Quando eu falei em relação a buscar esse comprador de tilápia que está aí sobrando. Vou dar um exemplo para você, Rondônia. Nós fomos buscar, recentemente eu trabalhava no governo do estado, eu tinha acesso às informações. Eu fui buscar dentro da Cefim, que é a Secretaria de Finanças aqui, todas as notas fiscais, porque o governo aqui é todo, né, informatizado. Nós conseguimos quantificar a quantidade de quilo de filé de tilápia que entra no mercado de Rondônia. Né? Não Porto Velho, mas toda Rondônia. Chutam. Isso eu não considerei nem a polaca, que tem bastante, e nem o panga, que tem bastante. Toda vez que eu vou no supermercado, eu vou na gôndola. Não compro, mas eu vou ver validade, lote, tiro foto e vejo se estão vendendo. Incrível. Cada vez que eu vou, o lote é diferente. Mais de 2.000 toneladas de filé. Então, quem está comprando essa tilápia? É o nosso consumidor, que poderia estar comendo tambaqui, pirarucu.
Então, e qual é o preço que está no mercado? Pacotinho de 800 gramas, normalmente não é 1 quilo, não, é 800 gramas. E é já uma estratégia que eles têm. Então, quando a gente for fazer o nosso projeto, inclusive eu quero que, eu vi aqui que ele está aqui participando aí, o Carlos Castilho, que é o empresário que está montando o frigorífico. Então, a gente discute muito essa informação. Então, nós temos que, não é brigar com esse mercado, é tentar convencer que nem todo dia ele come tilápia. Ele come tilápia um dia, come tilápia. Então, esse é o consumidor que está pagando quanto? Está pagando R$30, R$28, 800 gramas, que é o preço de 28 a tanto filé de várias marcas. E o que é mais incrível, ele vem da terra aí do nosso amigo Ruivo William, que é um abraço aí, do nosso grande técnico na área empresarial, na parte de frigorífico, de equipamento. Está vindo lá de Bandeirantes, Navegantes. E eu soube que em Navegantes não tem muito peixe. E quem vende para Rondônia? A maioria, 60%, é de Navegantes. Deve ser um trade, sei lá, deve ser um ponto. Mas, enfim, eu acho, eu quero deixar para você muito claro, quer dizer, essa é uma visão mercadológica e da minha visão dentro de Porto Velho. Porque quantos quilos eu vendo em Porto Velho? Se eu abater peixe hoje, eu tenho que comer. Porque tem peixe de R$12 na feira. Tem peixe a R$14, R$15 lá no mercado. Sem registro, sem inspeção, sem origem. E eu não, se eu tirar um peixe ali, eu tenho que ter todo o serviço de inspeção, tenho que pagar funcionário, senão o Ministério do Trabalho multa, eu tenho que pagar o responsável técnico, Hoje a gente tem um modelo de gestão dentro da fazenda, e nós trabalhamos com vários técnicos da fazenda que trabalham por resultado. Se eu tiver que vender pirarucu hoje em Porto Velho, eu tenho que parar. Então eu estou atrás desse mercado do povo que está comendo tilápia. Então vou vender a 28 também. E a 35 eu não vendo. Oxalá se eu tivesse esse mercado. Agora, se eu não consigo avançar, nós chegamos a ter uma produção extraordinária. Muita gente se ferrou, né? Porque a empresa Angra tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha técnicos os mais conceituados, tinha apoio institucional de outras instituições, que nem a gente não sabe se é pública, se é privada, mas tinha muito dinheiro e não virou. Então, eu espero, as minhas posições, eu tenho elas com convicção, mas eu fico torcendo para alguém quebrar. Então, eu quero, inclusive, já até nós conversamos, nós estamos entrando num trabalho, numa parceria, que é parceira lá da doutora Rossana, que é o doutor Jorge, eu não sei se ele está aqui, ele falou que ia participar também. O doutor Jorge Souza foi o CO dessa empresa. Quando a coisa começou a engrenar, ele foi embora. Então, em São Paulo hoje tem quantos restaurantes igual esse que vocês têm em Manaus? Eu também fico acompanhando esse tambaqui de banda aí, né? Então, eu vejo que eu não sonho, nós não sonhamos, mas nós gostaríamos de vender esse filé, porque o preço de R$9 hoje, que é o preço de mercado, está sendo pago para o produtor pelos frigoríficos, e se você multiplicar por 2,5, né, vai dar R$21 um quilo. Aí tem o ganho dos caras. Os caras têm que ganhar embalagem, logística. Está aí o doutor William Ruivo, que conhece disso aí. Ele sabe qual é a margem que um frigorífico tem que fazer para poder fazer esse serviço. Então aí o pessoal culpa o frigorífico. Frigorífico, a gente também se culpa. Né? Os frigoríficos aqui, uma das empresas, ia buscar peixe em Manaus, porque era mais barato do peixe lá dos tanques de ferro e cimento, e eram maiores, os peixes maiores, os peixes de 12, 14, 18 quilos. Inclusive, lá o nosso amigo Américo sempre nos dava o prazer de estar sempre mantendo informado, e não comprava da gente aqui. Né? Porque nosso peixe era o mesmo preço, mas era pequeno. Filé pequeno. Né? Então, amigo, quem nos conduz ao mercado não é mais meu conhecimento, não é mais meu ideal, não. É o mercado.
Bacana, Carlinhos. Eu estou passando aqui, na verdade, umas fotos aí, já pegando esse gancho da questão de mercado, só para a gente ter uma noção em relação às oportunidades, né? O trabalho hoje aqui em Manaus, ele vem sendo feito nesse formato aí de formiguinha que a gente conversou dias atrás, né? De levarmos o peixe até os restaurantes e essas pessoas, na verdade, desenvolverem pratos aí, como vocês estão vendo. Isso aqui é do restaurante Suzuran, aqui em Manaus, um restaurante tradicional, japonês, né? Isso aqui é um Suzuruki de Pirarucu, maravilhoso, né? E aqui eles, na verdade, criaram diversos pratos e têm mostrado que é um produto com muito potencial, principalmente esse nível aí. Eu andei também fazendo um levantamento dentro dessa linha de pesquisa aí, nas feiras e também nessas lojas, né? Essas lojas mais requintadas que vendem pirarucu também. E me deparei com valores aí que chegam até a R$ 60 o quilo do filé. Né? Então, hoje eles querem praticamente pagar o quê? Buscar o peixe na piscicultura pagando R$ 8, R$ 9 no máximo. Sendo que se esse trabalho for feito da forma que a gente imagina que deva ser, devam ser as novas perspectivas futuras, a coisa começa a mudar de figura. Mas uma coisa é certa, o pirarucu ele precisa ser trabalhado de uma forma a ter viabilidade econômica, principalmente nas regiões onde a gente tem baixo incentivo em relação a custeio de ração, a questão dos incentivos fiscais. E isso é uma coisa que eu gostaria de fazer uma pergunta a você, Carlinhos. Hoje, por exemplo, você é a favor da utilização das espécies forrageiras, assim, junto com a ração, ou só as espécies forrageiras? Como é que você identifica isso nesse processo, considerando que a parte sanitária é extremamente importante e deva ser seguida? Olha, eu acho, Wesley, que tudo vale, o que não vale é parar. Então, acho que você tem uma fonte de forrageiros e você tiver a inteligência de aproveitar esses forrageiros dentro da técnica, das boas práticas, porque existem várias formas. Vou dar um exemplo aqui, que aí o Dr. William é conhecedor, que é o ensilado do pescado. Eu fui buscar o conhecimento do ensilado lá no INPA do Amazonas, do pesquisador, do Edson Lessa, que Deus o tenha já, né? E ele já falava isso há muitos anos. E hoje você tem produtos pronto, esses premix, né? Eu estava assistindo recentemente o live do Sérgio Zimmermann, que é um dos técnicos responsáveis aí desses fermentos, chamado Fermentáqua. Eu estou fazendo aqui um pouco de merchandising, porque ele é um lutador e a gente tá fazendo um trabalho junto, né? Eu nunca usei, mas eu vou usar. É você, por exemplo, eu uso forrageiro, por quê? Primeiro, porque a lei aqui, não é, a tilápia não é regulamentada, ela permite, mas não é regulamentada. E nós estamos lutando para ver se agora eles aprovam. Né? Então eu tenho que moer. Eu moio esse peixe, em função do trabalho da pesquisadora, doutora Rossana, que precisa de melhorar essa ração. Os animais, depois que passaram a usar essa mistura, ganharam peso, cresceram, reproduziram, e coisa que não fazia isso antes. Nós tínhamos animais que não ganhavam peso. Tipo animal, eu não tenho aqui, ela tem mais, ela trabalha mais com outro técnico, que é um tecnista, o Leandro, não sei se também está aqui. E quando nós usamos esse produto, que a gente, hoje nós estamos atrás, onde tem farinha de peixe e óleo de peixe? Não tem. De qualidade, tem de resíduo, que você sabe aí, mas nós estamos atrás. Se alguém souber aí que possa nos... e queremos comprar, para ajudar na ração. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter ração para matriz, ração para, em determinada época, como tem para suínos. A cadeia do suíno tem ração para matriz, tudo que é jeito. Você tem que ter uma ração para alimentar o ovário. Você tem que ter uma ração para... E quando você vem ao conhecimento da medicina humana, que você tem que ter ácido graxo de cadeia curta para produzir imunidade, você imagina o quanto que esse bicho precisa. E quem produz isso? Intestino. E nós temos que ajudar. Então, o que acontece? Eu acho que o forrageiro
talvez seja melhor do que muita. Aqui tem um participante aqui, que é um parceiro nosso do frigorífico, nós fizemos uma experiência ao acaso. Uma tilápia que invadiu um viveiro, os peixes deu 14, 18 quilos. Está aqui, que não deixa mentir. Na ração deu 9 quilos. Tá o Júnior aí, que tem um trabalho fazendo fantástico, sempre troca essa ideia. O seguinte, amigo, eu acho o seguinte, enquanto as fábricas não tiver uma ração que nos dê essa segurança, tudo vale. Agora, não pode a gente pegar aquele peixe ali, eu acho que aí, tanto como veterinário, como das boas práticas, aí é um absurdo, você vai contaminar seu peixe, você vai complicar. O molho vai ficar mais caro do que... Né? Essa é a minha visão. E eu vou continuar usando. Tá? E agora com essa possibilidade de usar as bactérias, as abençoadas e flamigeradas que nós, técnicos, temos que estudar. Né? Ó, tem o Caio, eu vi aqui que ele está participando, o Caio é um futuro médico veterinário que está fazendo um trabalho de TCC lá dentro da fazenda, e que ele viu que ou a gente melhora a água com uma qualidade excepcional para produzir zooplâncton, para baixar custo, para produzir comida de qualidade, que isso não é só para pirarucu, não, cara. Nós conseguimos produzir aí 2.000 alevinos de 25 a 40 gramas, custo zero, usando o quê? Um prebiótico. O que é o prebiótico? Farelo de arroz. Se você for comprar um prebiótico na farmácia, tem um preço. Se for comprar um prebiótico nas fábricas hoje nacionais, caríssimo, né? E o que é o farelo de arroz? É um produto residual. Aqui está R$1 o quilo, né? Não sei aí no Amazonas. Não sei se o povo aí tem arroz. Sei que onde tem muito arroz, no Espírito Santo aí o povo gosta do arroz. Então, farelo de arroz, chama de cuim. Na minha terra era muito farta, né? Porque no Maranhão, o pessoal gosta de arroz para danar. E é um produto residual. No momento que a bactéria fermenta, ela se transforma. Então, nós temos... Agora, ninguém vai substituir a ração. Deixar muito clara a minha posição aqui. Nada vai substituir a ração, mas uma ração com todos os nutrientes e adequada à fase e à atividade que você está pretendendo. Com certeza. E isso é importante também ser dito, né? Justamente para a gente... Acho que travou aí. Nenhuma das maneiras que são utilizadas no cultivo de pirarucu aqui no estado fizeram parte dessa lista. Né? E a gente também tem o quê? A gente tem muitos municípios aí que chegam na época da safra, quando fazem muita coleta de espécies forrageiras, não tem mercado, então descartam isso. Então a gente precisa, na verdade, obviamente, não descartar também a questão da estatística pesqueira, né? Porque se a gente tem um boom, uma explosão de produtores que venham a trabalhar com pirarucu exclusivamente com espécies forrageiras, atendendo todos os requisitos sanitários, né, que são exigidos pelo Ministério da Agricultura, a gente vai precisar começar a equacionar isso daí em relação aos dados de estatística, principalmente. Eu compartilhei com vocês aqui, Carlinhos, em relação ao tambaqui de banda, né? Só que agora o pirarucu, em relação ao pirarucu de banda, e o peixe é esse, né? O peixe aqui de 6 quilos, tá? E aqui, deixa eu só baixar aqui, só para vocês terem conhecimento. Olha só a textura da carne, né? Isso é no restaurante Filhote do Pará, aqui em Manaus, e também tem algumas unidades de restaurante chamado Tambaqui de Banda. Esse é aquele peixe lá de 5 a 6 quilos, que está em fase de teste lá com ele. Então, é só para a gente passar a ter uma ideia e uma noção realmente do que pode ser esse mercado e bem trabalhado. Carlinhos, a gente está aqui com 1h20 de live, né? O bate-papo está muito legal. Eu vou dar uma passada aqui rápida no chat, só para a gente ver o que o pessoal está comentando. O Tarley Camargo, ele fala que funciona cultivar
pergunta, na verdade. Funciona cultivar tilápias não revertidas como alimento natural, junto com a alimentação inerte para pirarucu? Está perguntando se compensa, né? Acho que o Júnior da piscicultura pirarucu tem essa experiência. Eu vou fazer várias perguntas aqui, e aí pelo andar da carruagem a gente seleciona e você vai tentando trabalhar. O Júnior respondeu aqui, tá? Eu vou agendar com o professor Wesley e vou marcar um dia para eu falar minhas experiências na região sudeste do Brasil. Vai ser um prazer. Carlindo, 1h20 de live, cara. Vamos tentar chegar aos finalmente aqui. Primeiramente, dizer que foi um prazer conversar contigo. Eu acredito que essa temática do pirarucu ela é muito ampla, né? A gente precisa de várias lives, de várias horas para a gente conversar sobre várias temáticas, principalmente nesses nichos de reestruturação da cadeia. Mas uma coisa é certa é que a gente está mexendo e trabalhando com um mercado que precisa ser bem compreendido para a gente ter realmente sustentabilidade, sustentação, principalmente econômica, em relação à longevidade desses projetos. Pensar no pequeno, pensar no médio e pensar no grande, né? Se a gente for pensar hoje, talvez seja interessante trabalhar o pequeno produtor no nível de associativismo, tentar modelar isso para que realmente tenha sustentação e continuidade. Porque senão a gente vai ficar dando voltas, né, sem conhecer de fato as experiências, sem ter protocolos bem definidos. E isso é importante, né? Eu vejo que essa nova economia, ela traz uma implementação de tecnologia, né, onde essa tecnologia ela tende a mudar a vida das pessoas. Então, todas as pesquisas, todos os trabalhos que vêm sendo feitos dentro da cadeia do pirarucu, eles precisam realmente chegar na ponta, precisam estar lá com o pequeno produtor, né? Muitas das vezes a gente usa o pequeno produtor, no bom sentido, para desenvolver as nossas pesquisas, e isso é importante, porque elas vão gerar esses protocolos que a gente precisa para trabalhar para o médio, trabalhar para o grande, e assim transcorrermos aí esse trabalho da cadeia produtiva. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Como a gente já está, o acordo era praticamente 1 hora e o papo está tão bom aqui que já ultrapassamos. E aí, Carlinda, eu deixo com você aqui para a gente fazer esse fechamento. Gostaria que você também deixasse seu e-mail com as redes sociais para quem quer te seguir. Quem sabe alguma pergunta que não foi contemplada durante a live, que possa perguntar a você no privado. E a gente dê continuidade a esse trabalho que vem sendo tão bem feito por você, pela Gislene, pela doutora, aqui está Rô, né? Rosana, né? Rosana Venturieri. Rosana Venturieri, né? Gostaria, inclusive, de estar marcando aí um dia para a gente tentar trocar uma ideia a respeito do trabalho que ela vem realizando. Já falei um pouco com a professora Gislene também, para a gente pensar numa live mais em breve. E dizer que na semana que vem vou estar recebendo aqui o doutor João Santos, né? Doutor em Ecologia lá pela UFRN, presidente do Instituto PHSU Purus, que faz um trabalho magnífico aí com o manejo do pirarucu, justamente para a gente tentar entender essas duas vertentes e colocarmos na mesa uma discussão mais ampla em relação a como é que esses dois cenários eles podem caminhar juntos, né? As pessoas falam muito em competição desigual, mas a gente precisa chegar num termo onde vendermos experiência, né? A gente precisa vender uma identidade diferente. A identidade do manejo é uma, a identidade da agricultura é outra. Os mercados também são diferentes. Só para vocês terem uma ideia, levar o peixe do manejo para os restaurantes orientais hoje, do ponto de vista mais sanitário, talvez incorra mais riscos em relação ao peixe de agricultura, onde você tem mais controle, tem protocolos mais bem definidos, e isso precisa ser discutido e trabalhado. Então, sem mais delongas, Carlinhos, por favor, sei que você fizer suas conclusões finais aí para a gente fazer o fechamento da live. Eu acho que eu só tenho que agradecer essa oportunidade, né? Eu até falei para você que eu aceitei esse convite, porque está em nome do Pirarucu. Eu acho que você tem conduzido, eu acho que um dos poucos do país que está conduzindo dentro dessa visão de fechar a cadeia, de ajudar efetivamente, e eu terminei aceitando a esse desafio, né? Porque hoje, assim, eu acho que não tem peixe igual a esse no mundo. Só que nós temos que estar sobrevivendo, ganhando dinheiro nesse negócio. E quem está ganhando dinheiro nesse negócio são poucos que ganharam. Hoje nem poucos estão ganhando. Agora, qual é o caminho? É isso que você falou, que nós falamos, buscando as alternativas e tal. E muito mais que isso, se chama sustentabilidade.
alimento saudável, descobrir os clientes. Eu acho que a competição ela está lá na cabeça dos clientes. Não é um peixe... Não adianta eu falar mal de um peixe. Tal. Eu vou fazer aqui o seguinte, para finalizar, um ponto de interrogação em cada um dos senhores. Aqui eu nunca vi nenhuma propaganda, nenhum marketing, e nenhum na televisão, nada, para a gente comer, comprar o panga. E são mais de 50 mil toneladas que já entrou. Nós importamos esse peixe. Esse peixe atravessou o oceano. E não adianta nem falar mal desse peixe. Talvez eles criam com mais eficiência do que a gente. Então, mas não é isso que nós temos que seguir. Nós temos que seguir as nossas diferenças, as nossas qualidades regionais. Eu sempre digo o seguinte, eu vejo igual o futebol, a piscicultura. Quando você discute, são poucos Ronaldinhos aí, que é natural. Mas nunca mais apareceu mais Ronaldinho, nem mais Pelé. Então, e todo mundo entende. O cara se veste de uma camisa de técnico e tá. Muitos vendem livros e revistas. Nunca e muito pouco preocuparam em vender peixe. Por isso que eu aceitei participar dessa live contigo. Quando eu vi que você tem uma... Eu espero que você continue e talvez seja um começo de formar uma grande rede de pessoas para o resultado. Né? Eu não sou consultor, nunca fui e nunca serei. Mas eu poderia parar. A vida me permitiria isso hoje, graças a Deus. E eu continuo nessa luta. E venci o Covid, graças a Deus. E foi por causa da minha imunidade, pela minha alimentação e principalmente dos peixes que eu venho comendo. Então, invista no conhecimento que você vai respeitar. Porque um produto saudável não é uma moda, não é um faz de conta. Um produto natural, saudável, certificado, para quem pode pagar. E para quem não pode pagar, ele pode ser sem certificação mesmo. Então, essa é a nossa bandeira. Tá? E eu não vou mudar daqui para frente. Eu não vou ir mais para o convencional. O convencional, tradicional, não é mais a minha bandeira. Né? A não ser que alguém pague minha conta. Aí eu mudo. Porque o mercado é isso. Mas não mudo minha cabeça. Boa noite para todos. Excelente, cara. Excelente. Eu sei lá, fico sem palavras aí para o teu relato, né? Isso é bacana, né? Você fazer e desenvolver aquilo que você ama. E a gente vê isso em você, Carlinhos, né? Eu sempre costumo dizer às pessoas que não existe mais essa de engenheiro de pesca, do tecnista, agrônomo, veterinário. Eu acho que a vida ela é uma grande rede e a gente precisa estar conectado não só a nível de conhecimento, mas a nível de buscar também aprender mais com as pessoas. E eu tenho visto nesses últimos meses aí, onde eu tenho tentado fazer com que as pessoas comecem a se conectar mais nesse processo de discussão e entendimento daquilo que vem sendo feito na cadeia produtiva do pirarucu e que isso possa ser disseminado para outras áreas dentro do nosso agronegócio, principalmente dentro da piscicultura. A gente não pode ficar colocando o ego acima daquilo que é o objetivo principal, que a gente tenha realmente uma cadeia capaz de ter longevidade. Isso não só para o cara que tem muito dinheiro, mas também para o cara que é pequeno. Né? Então, eu acho que esse é o nosso papel como pesquisador, esse é o papel do consultor, quando ele tem um cenário bom para ser trabalhado. E tudo isso, bem estruturado, vai fazer com que a cadeia seja desenvolvida. E uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente precisa estar entrelaçado também na divulgação desses trabalhos. Né? Muita gente trabalha hoje com pirarucu, mas muita gente ainda vive aquela velha economia e tem gente que não tem rede social. Né? Então, hoje a gente precisa transpor essa barreira, a gente precisa colocar realmente e trazer para que as pessoas entendam que nós não estamos sós em relação ao desenvolvimento dessa espécie. Então, eu vou nessa linha que você falou, Carlinhos. Para mim, eu acho que não existe espécie melhor que o pirarucu. A gente está nesse trabalho, dando algumas tropeçadas em alguns lugares, mas quando a gente entender realmente e trabalhar todos esses nichos
e colocarmos um processo bem estruturado, eu acredito que ninguém segura mais essa espera. Então, meu boa noite a todos vocês, agradeço de coração a todos que ficaram aqui até aqui em Manaus, são 20 horas e 30 minutos, né? Mas para a gente é sempre importante estarmos aqui toda quinta-feira falando desse trabalho, trazendo conhecimento, aprendendo, né? Digo que nesse momento aqui de ser moderador, a gente fica aprendendo também com muita gente. Você também que está aqui, que coloca suas dúvidas no chat, que traz coisas novas, isso é importantíssimo para o andamento desse projeto. Então, na próxima quinta-feira, eu aguardo todos vocês e agradeço de coração mais uma vez. Tenham todos uma boa noite. E, Carlinhos, muita saúde, cara. Graças a Deus que você foi um dos vencedores aí desse Covid. E eu acho que a pandemia vai trazer muitos ensinamentos para a gente. E você trouxe vários e números aqui. Boa noite, muito obrigado.